Olá, caríssimos alunos. Hoje nós iremos estudar indução eletromagnética. Veja só, através do experimento de Oyster, se comprovou que dava para criar um campo magnético através de uma corrente elétrica. Exemplo, a corrente elétrica passando em um fio condutor gerava um campo magnético, como a gente já estudou nos assuntos passados. Só que surgiu uma pergunta diante disso. Será que agora não dá também para criar uma corrente elétrica através de um campo magnético? Ou seja, não dá para fazer o inverso do que Oyster fez? Faraday fez alguns estudos e comprovou que dá sim, que isso é real. Então veja só a conclusão que a gente chegou. O desenvolvimento de corrente elétrica através de campos magnéticos é denominado indução eletromagnética, que é justamente o que a gente vai estudar agora, tá bom? Só que antes da gente estudar essa indução eletromagnética propriamente dita, a gente tem que primeiro entender o conceito de fluxo magnético. Veja só, o que seria o fluxo magnético? Ele está ligado nada mais nada menos com o número de linhas de campo magnético que estão passando por determinada área. Exemplo que está sendo mostrado aqui nessa imagem. Se a gente tem um alto número de linhas passando por essa área, a gente tem um fluxo magnético de grande intensidade. Se a gente tem pouquíssimas linhas, ou no caso, vamos dizer que tem até nenhuma passando por essa área, a gente ia dizer que esse fluxo magnético ele é nulo. Então, ele depende do número de linhas que está passando por determinada área. Veja só, o fluxo magnético ele é determinado por essa letra, que é o φ, e a unidade de medida dele no padrão, ou seja, no SI, é o Weber, que é simbolizado por esse WB. O B, como a gente já sabe, é o campo magnético, que é dado em Tesla. Esse A vai simbolizar a área, que é dado em metro quadrado. E esse θ aqui é o ângulo entre o vetor campo magnético e o vetor normal, que é perpendicular ao plano da superfície. Aqui ele está simbolizado por essa letrinha N, tá bom? Então, θ vai ser esse ângulo entre o vetor normal à superfície e o vetor campo magnético. O fluxo magnético é dado através desta equação, ou seja, ele é a multiplicação do campo magnético vezes a área da superfície vezes o cosseno desse ângulo θ. Veja só, o fluxo magnético no padrão, como eu disse, ele é dado em Weber, mas pode-se utilizar também uma outra unidade que dificilmente é utilizada, mas é bom saber, tá bom? Que é o Maxwell, simbolizado aqui nesse caso por essa letra MX. Um Weber é igual a 10 à oitava Maxwell. Só para a gente saber, caso precise fazer uma transformação desse tipo. Aí veja só, o que é que a gente está vendo aqui? Que se eu variar o campo magnético, fluxo magnético varia. Se eu variar a área da superfície, o fluxo magnético varia. Se eu variar o ângulo entre essa reta normal, ou melhor, o vetor normal à superfície e o campo magnético, o fluxo magnético varia também. Então, tem três formas de variar o fluxo magnético. Ah, professor, e por que você está falando justamente na variação desse fluxo magnético? Porque Faraday descobriu justamente que quando se varia esse fluxo magnético, se cria uma força eletromotriz que é chamada de força eletromotriz induzida. É ela que vai gerar a corrente elétrica, tá bom? Então, quem é que, na verdade, consegue gerar a corrente elétrica? É a variação desse fluxo magnético. E devido a isso, a gente vai ter aqui algumas formas dessa variação. Se a gente for mudando esse ângulo θ, tá bom? Veja que se θ for 90 graus, nenhuma linha de campo magnético está entrando na área. Então, para esse caso aqui, a gente ia dizer que o fluxo magnético é mínimo. Por quê? Porque o cosseno de θ, que está aqui na fórmula do fluxo magnético, é zero.
Então, nesse caso aqui, o fluxo magnético seria nulo. Faz sentido isso? Faz. O fluxo magnético não depende do número de linhas que entram nessa área, nessa superfície. Se não está entrando nenhuma linha, o fluxo aqui é zero. Se o ângulo agora entre a reta normal, esse vetor no caso, e o vetor campo magnético for zero, a gente tem um fluxo magnético máximo. Veja que todas as linhas que estão passando por aqui estão entrando, nesse caso, nessa superfície, nessa área. E no caso do ângulo estar entre 0 e 90, a gente vai ter aí valores intermediários, nem o mínimo, nem o máximo, tá bom? Algumas linhas conseguem entrar. Não são todas, mas algumas linhas conseguem entrar. Então, nesse caso, na superfície, a gente vai ter um certo valor de fluxo magnético, que não é nem o máximo, nem o mínimo. Aí, veja só, diante da variação do fluxo magnético, Faraday disse que é gerada uma força eletromotriz induzida. É essa força eletromotriz induzida que vai gerar a corrente elétrica induzida, tá bom? Essa lei que estuda a força eletromotriz induzida foi dado o nome de lei de Faraday, em homenagem, nesse caso, ao cientista que a estudou. A lei de Faraday diz o seguinte, que a força eletromotriz induzida, ou seja, essa força que foi criada devido à variação do fluxo magnético, é igual ao negativo da variação do fluxo magnético dividido pela variação do tempo. O que é, então, que essa lei aqui está dizendo? Que toda vez que eu vario o fluxo magnético, eu tenho a criação de uma força eletromotriz induzida e, consequentemente, de uma corrente elétrica induzida. Bom, só o significado aqui, esse Ezinho vai simbolizar justamente essa força eletromotriz induzida que vai ser dada em volts. Bom, a gente acabou de ver a lei de Faraday, que vai definir a força eletromotriz induzida. E essa força eletromotriz induzida vai acabar gerando uma corrente elétrica induzida. A pergunta é, se gerou ali a corrente elétrica, mas qual é o sentido? Como assim, professor? Exemplo, quando eu estiver variando aqui o local desse ímã, eu vou estar variando o campo magnético, né? Isso por quê? Porque eu vou estar distanciando e aproximando, nesse caso, esse ímã desse fio, que é uma espira aqui, nesse caso. Quando eu estiver aproximando, o meu campo magnético vai estar aumentando. Quando eu estiver afastando, o meu campo magnético vai estar diminuindo. E nesse caso, o que é que vai acontecer com o fluxo magnético? Ele vai estar também aumentando e diminuindo junto com quem? Com o campo magnético, porque o fluxo magnético é diretamente proporcional a esse campo magnético. Nesse caso, a gente vai ter dois casos. Em um caso, a corrente gerada aqui vai estar no sentido horário, e no outro caso, essa corrente vai estar no sentido anti-horário. A lei de Lenz é a lei que serve para definir o sentido dessa corrente, se ele acabou estando no sentido horário ou no sentido anti-horário. Veja só o que é que essa lei diz. A corrente elétrica induzida em um circuito elétrico gera um campo magnético que se opõe à variação do fluxo magnético que induz essa corrente. Colocando isso daqui em outras palavras, para simplificar. Quando o campo magnético estiver aumentando, o fluxo magnético está aumentando, essa espira vai criar um campo magnético no sentido contrário ao campo magnético original, ou seja, ao campo magnético gerado por esse ímã. Se agora a gente tiver esse campo magnético gerado pelo ímã diminuindo, o fluxo magnético vai estar diminuindo também. O que é que a espira vai fazer? Vai criar um campo magnético a favor desse campo gerado por esse ímã. Vamos colocar isso daqui na prática, tá bom? Veja só, eu estou aproximando essa espira desse ímã. O que é que vai acontecer com o campo magnético?
Se está mais próximo, o campo magnético é mais intenso, tá bom? Então, nesse caso, se o campo magnético vai aumentar, variou o campo magnético, tá aqui criação de fluxo magnético. E nesse caso, ele está fazendo o quê? Está aumentando também, porque o campo magnético está aumentando. Se ele está aumentando, o que é que a espira vai fazer? Vai criar um campo magnético no sentido contrário ao original. Aí só é a gente olhar. O original está em que sentido aqui? Para, direita. Esse é o campo magnético original que é o criado pelo ímã. Como esse campo está aumentando devido ao movimento da espira, ela vai criar um no sentido contrário. Ou seja, ela vai criar um nesse sentido, que é o campo magnético gerado por essa corrente que vai surgir devido à variação do fluxo magnético, tá bom? Aí agora só é a gente analisar com a regra da mão direita. Se essa espira tem que criar um campo magnético contrário ao original, qual é o sentido da corrente aqui? Ora, se a gente estiver de frente, ou seja, juntinho aqui do ímã, olhando para essa espira, a gente vai ver que o sentido dela vai ter que ser o sentido anti-horário, que é para esse campo magnético estar saindo do centro da espira, ou seja, para que essa face aqui se torne uma face norte nessa espira. Em compensação, na figura abaixo, a gente tem agora a espira se afastando. Se ela está se afastando, o que é que acontece com o campo magnético original, que é o campo magnético do ímã? Vai estar diminuindo em relação a ela. Então, nesse caso, o que é que a espira vai fazer? Vai criar um campo magnético a favor. Coloca isso aí na cabeça, tá bom? Quando o campo está aumentando o seu valor, a espira cria um campo contrário ao original. Quando o campo está diminuindo, a espira cria um campo no mesmo sentido do original, ou seja, do gerado pelo ímã. Nesse caso aqui, ele está diminuindo. Então, o que é que a espira vai fazer? Vai criar um campo no mesmo sentido do campo do ímã. Veja que o campo do ímã está aqui, para a direita. Ela vai criar um campo também para a direita, para cá. Aí, o que é agora que a gente vai ter que analisar? Pega a regra da mão direita e coloca aqui. Qual é o sentido da corrente para que esse campo gerado por ela esteja vindo para a direita? A gente vai ver que se a gente estiver olhando aqui de frente, o sentido dessa corrente agora vai ser horário. Quando a gente fizer a regra da mão direita, a gente vai ver que o campo magnético gerado por essa espira agora vai estar entrando, ou seja, isso aqui vai virar uma face sul. Bom, então é assim que a gente consegue determinar o sentido da corrente, tá bom? Através da lei de Lenz. Sempre a gente analisa a relação com o campo original. Se esse campo original está aumentando, a espira gera um campo no sentido contrário. Aí a gente coloca lá a regrinha da mão direita e vai analisar qual é o sentido da corrente para que esse campo esteja contrário ao original. Se agora o campo está diminuindo, ela cria um novo campo que é a favor do original. Só é colocar a regra da mão direita e analisar qual que tinha que ser o sentido dessa corrente para que o campo gerado pela espira fique exatamente no mesmo sentido do campo gerado pelo ímã, que era o campo inicial. Agora a gente vai analisar um condutor retilíneo em um campo magnético uniforme. Esse condutor retilíneo está simbolizado aqui por esse fio, tá bom? Veja só o que é que a figura está mostrando. Ela está dizendo que a gente vai empurrar um pouquinho para a esquerda esse fio. O que é que vai acontecer se eu empurrar um pouquinho para a esquerda esse fio? Veja que essa área de todo esse fio aqui que está, vai diminuir um pouquinho, né? Se eu empurrar ele para cá, por exemplo, veja que a parte que vai ficar percorrendo corrente elétrica é apenas essa parte. Então, eu diminuí um pouco essa área aqui, que está passando o campo magnético. Se eu diminuir um pouco da área, vamos analisar agora rapidinho a equação do fluxo magnético. Olha o que é que acontece. Se eu diminuo a área, o fluxo magnético diminui também, tá bom?
Então, nesse caso, o que foi que eu fiz quando eu coloquei um pouquinho para a esquerda esse fio? Eu diminuí essa área, diminuí o fluxo magnético. O que é que vai acontecer aqui? Esse fio vai acabar gerando um campo magnético que esteja no mesmo sentido do campo magnético original. Por que isso? Porque o fluxo magnético aqui diminuiu. Então, veja, o campo magnético original está entrando. Ou seja, o campo gerado por esse fio aqui, ele vai ter que estar entrando também, só é analisar. A corrente aqui para esse campo no centro está entrando. Ela tem que estar no sentido horário ou anti-horário? Usa a regra da mão direita, vamos pegar esse sentido aqui. Veja que se eu colocar essa corrente subindo, quando eu faço a regra da mão direita, o campo aqui no centro está entrando. Mesmo sentido do campo original. Então, o sentido da corrente elétrica aqui é o sentido horário. Ok? Usando de novo a lei de Lenz, a gente consegue definir o sentido da corrente também para esse caso. Mas veja só, atenção, é importante observar que o condutor atua sobre uma força magnética com sentido oposto ao seu movimento. Ora, como assim? Veja que a gente já definiu agora, né, isso, o sentido da corrente. Continuando aqui, veja que a corrente nesse fio ia estar vindo nesse ponto para baixo. Então, analisando a corrente nesse condutor, veja que usando a regra agora da mão esquerda, a gente chega à conclusão que a força magnética nesse fio condutor vai estar apontando para a direita. Como assim? Só é lembrar, coloca aí o indicador, nesse caso para dentro, que é o sentido do campo, para dentro aí da página, ou nesse caso da tela do seu celular ou notebook, corrente elétrica, que é o dedo médio, para baixo. Quando você levantar o dedão, você vai ver que a força magnética, o dedão nesse caso, vai estar apontando aqui para a direita. Então, o que é que isso daqui gera de conclusão para a gente? Que a partir do momento que eu paro de movimentar, ou seja, eu paro de exercer uma força externa nesse fio condutor, ele vai parar de se mover. Por quê? Porque o movimento vai estar com a força no sentido contrário. Ele vai estar inicialmente se movimentando para a esquerda, mas a força magnética vai estar para a direita, vai fazer ele entrar em repouso, tá bom? Então, ele só vai começar a gerar de novo essa corrente elétrica quando uma força externa, por exemplo, a minha mão, tocar nesse fio, começar a empurrar ele, tá bom? E nesse caso, a força eletromotriz induzida nesse local pode ser encontrada através dessa equação, onde esse E é essa força eletromotriz induzida, o B é o campo magnético, esse L é o comprimento desse fio e o V aqui é a velocidade que esse fio está se movimentando. Bom, pessoal, por hoje é só. Até a nossa próxima aula.